Bom dia a todos, né? Estamos iniciando a sessão da terceira turma extraordinária, terceira sessão do dia 30 de março de 2021. Estão presentes os conselheiros Miller Nonato, Cavalcante Silva, Ariane Dark Denise Amaral e eu, Marcos Antônio Borges, presidente. Haverá sustentação oral, né, para todos os itens aí da pauta, né? Vamos iniciar pelo item 1, processo da contribuinte Vídeo Interamericana Limitada. Videoconferência, patrona Dr. Caio de Almeida Manhães, OAB Tal, escritório Gaia Silva, Gaia de Advogados. Por favor, convocar o patrono do item 1. Ok, presidente, farei a convocação. Itens 1 e 2 da pauta, Dr. Caio Almeida. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Bom dia. Desculpa a demora, aí tivemos um problema de conexão aqui. Nada. Muito bom aguardar em casa, trabalhando. Sim, sim. Essa sala de espera é super de boa. É o novo normal agora. Exatamente. Mas, então tá, vamos iniciar pelo item 1. Vídeo Interamericana Limitada. Relatora Ariane. Patrono Caio de Almeida, Dr. Caio de Almeida Manhães. OAB Rio de Janeiro, 179986. Gaia Silva Gaed Advogados. Exatamente. Tá. Então, com a palavra a relatora para leitura do relatório. Bom dia, senhores conselheiros, colegas, bom dia ao patrono, bom dia a todos. Bom dia. Vamos lá. Relatório. Adota o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento, que narra bem os fatos. A interessada transmitiu o PERDECOMP, folhas 64 a 68, visando a compensar os débitos nele declarados, com crédito oriundo de pagamento a maior de COFINS relativo ao fato gerador de 31/7/2002. A Delegacia da Receita Federal, de jurisdição da contribuinte, emitiu despacho decisório eletrônico, folha 72, no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação. Cientificada em 30/4/2009, a contribuinte apresentou em 21/5/2009 a manifestação de inconformidade, em que alega, em síntese, que ocorreu mero erro de preenchimento do CPF do período, no que diz respeito ao valor do débito de COFINS relativo ao fato gerador de 31/7/2002, no qual foi declarado em valor maior que o devido. Segundo a contribuinte, tal equívoco foi posteriormente desfeito com a retificação da declaração, informando o valor correto do débito.
explica que o erro se deu em função de ter computado na base de cálculo da contribuição as receitas dos serviços prestados para pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, as quais estão isentas, nos termos do inciso 3º do artigo 14 da medida provisória 2158/35, de 24/8/2001. Anexa aos autos as notas fiscais relativas aos serviços prestados e avisos de ordem de pagamento recebida do exterior. A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade conforme acórdão: ausência de provas da existência do crédito, compensação indeferida. Na ausência de provas, a DCTF retificadora não pode ser considerada instrumento hábil para conferir certeza ao crédito indicado na declaração de compensação. Notas fiscais, provas e insuficiência. A mera apresentação de nota fiscal desacompanhada da comprovação da liquidação da fatura não é prova hábil a demonstrar que houve ingresso e divisas no país. Manifestação de inconformidade julgada improcedente. Destaco o trecho do voto condutor. Portanto, é necessário que a manifestante faça a prova do ingresso das divisas para fazer valer o seu direito à isenção nas receitas de exportação dos serviços supostamente prestados. No presente caso, a contribuinte apresenta notas fiscais emitidas em favor das empresas domiciliadas no exterior, acompanhadas de avisos de ordem de pagamento recebidas do exterior. Ocorre que os documentos bancários apresentados não podem comprovar a relação dos valores depositados com as notas fiscais apresentadas. Não constam dos autos outros documentos que possam aferir que os valores constantes nos avisos bancários, expressos em moeda estrangeira, correspondem ao pagamento dos serviços relacionados nas notas fiscais emitidas, cujos valores são expressos em moeda nacional. Resignada, a contribuinte apresenta recurso voluntário, arguindo preliminar de nulidade da decisão recorrida, reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade para que seja acatada a compensação, apresentando novos documentos, inclusive após a apresentação do recurso. É o relatório. Ok. Bom, o resultado vai ser o mesmo, né? Por 1 e o 2, né? Isso. Sim. Então, com a palavra, então, o patrono, o doutor Caio de Almeida Munhoz. Eu tenho 15 minutos aí para sustentação oral, né? Se tiver... o senhor pode até complementar, né, para o processo número 2, essa sustentação, né? Mas parece que essas situações foram as mesmas, né? E posteriormente, se o senhor poderia esclarecer alguma situação de fato. Obrigado, presidente. Bom dia novamente, conselheiros. Obrigado pela leitura detida do relatório, senhora conselheira. Relatora, realmente, os casos são muito similares. A diferença entre um e outro são questões materiais. Um fala de compensação de créditos de COFINS relacionados ao pagamento indevido no segundo trimestre de 2002, né, maio. O outro faz referência a julho, e as justificativas e os mesmos são as mesmas para ambos os processos. Talvez a maior diferença seja que em um caso há uma DCTF retificadora a mais, mas isso não muda o fato de que nos dois casos a VTI ela efetuou a retificação antes da emissão do despacho decisório, né? E aí esse caso se torna, eu vou ser bem breve, conselheiros, a pauta dos senhores é longa, eu imagino, e o caso, os valores são mais reduzidos e a questão já é bastante conhecida pelos senhores e pela senhora, porque aquela questão da retificação da DCTF após o despacho decisório ter que vir junto da comprovação, apresentação de documentos fiscais e contábeis quando há redução da base de cálculo. No nosso caso, a gente entende que essa justificativa que foi dada pela DRJ, ela até está equivocada, porque a retificação da DCTF ela foi feita em momento anterior ao despacho decisório, então caberia a fiscalização federal, quando da análise da DECOMP, ter verificado se os créditos COFINS eram suficientes para abatimento dos débitos de RPJ, e no outro caso RPJ e CSL, com base na última retificadora e não com base na DCTF que eles escolheram analisar. Se eles deixaram de analisar a última retificadora,
isso não poderia ser oposto ao contribuinte. Mas, no caso, o cliente optou por não ingressar nessa discussão e fomos direto para a comprovação, né, dessa redução da base de cálculo. O que aconteceu? A empresa a VTI havia formulado os cálculos da base de cálculo de segundo e terceiro trimestre da COFINS, tomando como base receitas isentas, né, exportação de serviços, prestação de serviços de dublagem para empresas sediadas nos Estados Unidos, na Califórnia. E quando ela fez a revisão dessa base de cálculo, ela naturalmente fez a exclusão dessa receita, mas já havia efetuado o pagamento, né? Nós apresentamos os DARFs, mostramos a DCTF retificadora, mas em função do que a DRJ traz, nós, ao invés, como eu já disse, né, de perseguirmos o argumento de que deveria ter se pautado exclusivamente na DCTF retificadora, nós resolvemos apresentar de forma inequívoca, né, a origem e a existência dessas receitas de exportação de serviço e a consequente dedução dessas receitas na base de cálculo que já havia sido transmitida anteriormente, né? E aí, aqui eu já faço uma remissão aos memoriais, já para encerrar, nós comprovamos a existência dessa operação através da apresentação das notas fiscais, né, que nós detalhamos o número e a localização delas no recurso voluntário nos nossos memoriais, que eu espero que as senhorias tenham tido acesso. A comprovação do recebimento das receitas destacadas, mencionadas nas notas fiscais, através do extrato de conta corrente da empresa, né, emitido pelo Banco Itaú. A correta contabilização dessas receitas, trazemos o balancete mensal e o livro de razão analítico, demonstrando que os serviços de dublagem foram devidamente lançados na contabilidade, como é a exigência desse conselho, né. Trouxemos também os documentos do Banco Central, dos relatórios de operação de câmbio, que ratificam a origem das receitas, para não ter dúvidas que elas foram enviadas dos Estados Unidos em função dessa exportação de serviço. E, por fim, talvez o mais importante, nós apresentamos a memória de cálculo com a composição da base de cálculo da COFINS antes e depois dessa redução que foi refletida na última DCTF, de modo que não há qualquer dúvida sobre a origem do pagamento indevido de COFINS que gerou o crédito referente aos períodos de maio e julho de 2002. Né, nós acreditamos piamente nisso, mostramos, apesar do valor reduzido, foi feito um esforço bastante interessante pela empresa na época de produzir esses documentos e acreditamos que os recursos voluntários devam ser providos para reformar o acordo da DRJ e assim cancelar a cobrança, né, homologar a compensação realizada as compensações, realizadas nesses dois processos. Também fazemos pedidos sucessivos, né, para baixar a diligência, caso entenda-se necessário que a DRJ, que a Fiscalização Federal analise mais detidamente esses documentos, mas nós acreditamos ter apresentado todos os documentos entendidos como necessários pela DRJ e pelo entendimento pacífico do CARF sobre a questão. Só isso que eu tinha para dizer. Conselheiros, eu agradeço novamente pela oportunidade de ter enviado os memoriais e os senhores estarem me recebendo tão bem. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Passo a palavra à relatora, né, para a leitura do voto. Ariane, caso você entenda aí que seja o caso, né, você pode resumir algumas partes ali do voto, né, meio extenso ali, né, mas que não prejudique o entendimento. Mas passo a palavra para a leitura. Obrigada, presidente. Presidente, basicamente aqui a gente está diante da questão da comprovação ou não, segundo os dois requisitos que a lei coloca,
para a isenção das receitas de prestação de serviços ao exterior. Aqui a comprovação da tomada do serviço e a comprovação do ingresso de divisas. Os casos clássicos que a jurisprudência do CARF considera, a gente leva em consideração o contrato de câmbio, que neste caso não foi apresentado, comprovando aí, porque o contrato de câmbio, né, dá o lastro certinho da nota fiscal de prestação de serviço, do contrato de prestação de serviço com a entrada de divisas. Apesar de não ter juntado aos autos o contrato de câmbio, a contribuinte apresenta uma solicitação que foi feita ao Banco Central, ainda no curso do prazo do recurso voluntário, para que apresentassem os valores que foram auferidos aí pela empresa durante o período, e posteriormente ao recurso voluntário eles apresentam a relação desses documentos, desses valores, emitidos aí um documento oficial do Banco Central. Então, neste caso, juntando ainda com todos os outros elementos contábeis, ou razão, como disse bem o patrono, consta dos autos, os valores das notas fiscais e os valores apresentados pelo Banco Central são idênticos, são exatamente os mesmos valores. Entendo aí que a prova tá sendo, foi bem feita, foi bem realizada aí pela contribuinte. Então, meu voto, neste sentido, eu vou para a parte aqui, vou dispensar aí como a questão é... Desculpa, pois não. Tem uma preliminar ali, não sei se você quiser falar um pouco. Sim, ok. Sobre a preliminar, apresentado recurso voluntário, em preliminar o contribuinte alega a nulidade do julgamento sob o seguinte fundamento: com efeito, ao manter o despacho decisório com base em mero erro incorrido pela recorrente, que declarou o valor a maior em sua DCTF originária, DCTF retificador e DIPJ, alegando a inexistência de provas que legitimem o crédito, no caso, a suposta ausência de comprovação do ingresso de divisas, sem determinar a intimação do contribuinte ou mesmo a baixa dos autos para a realização de diligência fiscal. A decisão incorrida incorre em nulidade nos termos do artigo 59, inciso 2º do decreto 7235. Entendo não assistir razão à recorrente. Prolatado o despacho decisório, está aberta ao contribuinte a oportunidade de apresentação de argumentos e documentos hábeis a comprovar o direito e a suficiência do crédito alegado, do crédito tributário alegado. A manifestação de inconformidade é o momento inicial adequado para a apresentação de documentação capaz de suportar a alegação do direito, havendo a possibilidade, nos termos da jurisprudência, de requerimento posterior de juntada de documentação nova em respeito à verdade material. Por outro lado, perquirir que em sede de pedido de compensação a autoridade fiscalizadora está obrigada à intimação do contribuinte para a apresentação de documentos é a inversão indevida da regra processual, segundo a qual o ônus da prova incumbe a quem alega o direito. Rejeito, portanto, a preliminar. Faremos a votação em apartado da preliminar, presidente? Ou sigo? O senhor está no mudo. Tá. Não é necessário, não. É só para deixar a consignado aí a relação preliminar, né? Okay. Adiante, eu falo da receita da isenção, né, da receita de exportação de serviços, é um tópico sobre a legalidade, a questão, a prevalência da verdade material e a aceitação, portanto, dos documentos novos apresentados aí pelo contribuinte em fase posterior à apresentação do recurso voluntário e os requisitos à compensação, né, a comprovação do direito de crédito a compensar. Eu vou ler trecho deste tópico, presidente. Em sede de impugnação, o contribuinte apresentou as notas fiscais e as respectivas ordens de pagamento que suportariam a isenção da receita. O recurso voluntário, apresentado em 8 de setembro de 2015, foi instruído com robusta documentação, dentre eles extratos bancários com a comprovação dos recebimentos, balancete, razão analítico, dos quais constam expressamente os valores apontados como excluídos da base de cálculo da contribuição na reapuração efetuada. Eu apresento aqui o anexo, a documentação anexada pelo contribuinte no recurso voluntário. Posteriormente, em 5 de outubro de 2015, o contribuinte solicitou a juntada de novos documentos, complementares aos anteriores, quais sejam relatórios do Banco Central que comprovam a entrada de divisas do exterior referentes às notas fiscais objetos do questionamento da DRJ. Aqui
Aqui eu faço a remissão à petição, tomo em perspectiva o entendimento desta colenda turma, que permite a apresentação de novos documentos posteriormente ao recurso voluntário, desde que a contribuinte estivesse impossibilitada de fazê-lo no prazo do recurso. No presente caso, como comprova o ofício do Bacen, o pedido dos documentos ao banco foi feito no curso do prazo do recurso voluntário, todavia liberados após o seu decurso, em 11 de setembro de 2015. E aqui eu faço junto o trecho do ofício do Banco Central, datado de 11 de setembro de 2015. Deste modo, sob a égide da verdade material, entendo pela aceitação da referida documentação probatória complementar, hábil, em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, a comprovar o direito de compensação pleiteado. A situação que se verifica nos autos revela que o contribuinte apresentou indícios do crédito em manifestação de inconformidade, tendo complementado a comprovação da alegação pela documentação acostada no recurso voluntário, suprindo as dúvidas postas pela DRJ. A contribuinte comprova o efetivo ingresso de divisas referentes às notas fiscais emitidas em favor das empresas domiciliadas no exterior, acompanhados dos avisos de ordem de pagamento recebidas no exterior, mais uma série de documentos, dentre eles extratos bancários com a comprovação dos recebimentos, balancete e razão analítico, dos quais constam exatamente os valores apontados como excluídos da base de cálculo da contribuição. Faço constar aqui a parte do razão analítico também, que os valores são exatamente os mesmos. Ainda que não tenha juntado aos autos os respectivos contratos de câmbio, considero suficiente o relatório emitido pelo Bacen, que efetivamente certifica a entrada do valor correspondente das notas fiscais, número 25.874, emitida em 1/7 de 2002, no valor de 109.764,68, e número 25.885, emitida em 25/7 de 2002, no valor de R$ 37.552,64, referente à receita de exportação de serviços prestados à empresa Paramount Pictures Television. Aqui eu também copio a parte do documento do Banco Central, em que o rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso, reconhecendo o direito de crédito pleiteado em sua integralidade. É como voto, presidente. Tá, só cortou um pouquinho esse final aí, mas eu acho que deu para entender, né, o voto. Sim, entendeu perfeitamente. Rejeitou a preliminar e deu o provimento. Algum esclarecimento? Não de minha parte, doutor. Miller. Presidente, em análise da documentação aqui, apesar de não haver a presença do contrato de câmbio, eu acho que os elementos de prova eles são bem coerentes e levam a verossimilhança das alegações aqui da recorrente. Eu vejo que tem uma ordem de pagamento dos valores idênticos à nota fiscal. Também há um extrato de liquidação aqui de ordem de pagamento exterior na mesma data, com os mesmos valores. Então, para mim, aqui, eu acho que, embora ausente o documento que nós entendemos o essencial para vincular a receita com a operação de exportação, acho que as alegações são verossimilhantes e formam um convencimento. Acho que está, para mim, a prova está boa. Certo. Bom, só um esclarecimento de fato aí que eu vou perguntar ao patrono. Os contratos de câmbio, a empresa detém esse documento? Você chegou até essa informação? Essa informação não chegou até mim, doutor. Quando eu ingressei no escritório, os documentos já estavam postos, e até onde eu sei, a Network, os sócios da Network, né, a VTI, ela foi descontinuada. Então, quando eu perguntei, né, aos meus pares sobre documentos adicionais, eles falaram que tudo que a empresa conseguiu produzir à época foram exatamente os documentos que nós juntamos aos autos, e que, em função dessa descontinuidade, não teria como produzir nenhum documento adicional. Ok, obrigado. Então, podemos passar à votação. Miller? Conselheiro Miller? Senhor presidente, eu
Eu vou acompanhar o voto da relatora fazendo a seguinte sugestão, que coloquemos no dispositivo uma pequena observação para que a unidade preparadora possa fazer a correta vinculação da receita recebida em moeda exterior com aquele período de apuração específico com os lançamentos que tem no Razão, justamente pela ausência do contrato de câmbio. Veja que o contrato de câmbio é justamente aquele contrato que vincula a operação específica com aquela parte específica que tem o domicílio no exterior, com aquele ingresso de divisas. Como nós não temos esse documento que faz essa conexão, nós não temos acesso a essa informação completa aqui pelo CARF, então eu tenho somente informações que houve uma entrada de ordem de pagamento vinda do exterior, vinda pelo banco JP Morgan, que eu vi que é um banco americano, mas eu não tenho como vincular ela a essa outra parte exterior. Então, se é exatamente a esse contrato que diz respeito, embora seja muito verossimilhante, porque os fatos, as argumentações, os valores são idênticos, mas eu não tenho aquele link. Então, eu daria provimento, condicionando a DRF fazer essa vinculação para a suficiência do direito creditor alegado, para só então compensar. Nesses casos aí, né, eu coloco que compete à delegacia, né, apurar o direito creditório e verificar a homologação dos débitos compensados. Né. Ela vai fazer isso. Só que eu costumo deixar consignado no voto. Né. Para mim, nem precisaria estar no dispositivo, não. Eu só deixaria consignado no voto, né. Presidente, eu vou fazer esse ajuste. Eu também tenho esse padrão de colocar para a DRJ fazer a delegacia fazer essa análise. Eu vou consignar no voto. Agradeço aí a contribuição. Sim. Bom, com esses ajustes, então, eu acompanho a relatora, presidente. Sim, acompanho a relatora. Eu também acompanho, né? Então, vamos proclamar o resultado, então. Acordo dos membros colegiados, por unanimidade de votos, sem conhecer o recurso voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso, reconhecendo o direito do crédito pleiteado em sua integralidade. Obrigado, doutor. Doutores, muito obrigado pelo atendimento, pela excelente discussão. Tá? Bom dia para todos. Obrigado, bom dia, doutor. Obrigada, bom dia, doutor. Bom, como nós deixamos consignado, né, esse resultado vale para os itens 1 e 2 da pauta. Isso. Bom, próximo item é 3 a 7, né? Contribuinte ao bloco, construtora SA. O patrão já está na sala, Patrícia? Sim, presidente. Então, pode convocar o patrão, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Item 3 a 7, doutor José Luiz. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Bom dia, doutor. Bom dia. Os senhores me ouvem, né? Sim, Perfeitamente, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, não sei se é o caso, eu estou só ajustar, gerenciar a qualidade ali, né, nos 3 pontinhos ali, né? Gerenciar a qualidade, deixar em baixa definição. Baixa. Ok, Isso. perfeito. Então,
Nós vamos passar a votação dos itens 3 a 7 da pauta. Contribuinte Sobloco Construtora S.A. fará a sustentação oral. O doutor José Luiz Crivelli Filho, OAB 306-831 São Paulo, Lacaz Martins Pereira Neto, Gurevich e Schweire Advogados. O senhor terá 15 minutos, né, para sustentação oral, né? São vários processos aí, mas me parece que a situação é a mesma, né? Então, se eu quiser complementar, né, em relação aos outros processos depois, né, a sustentação e esclarecer alguma questão de fato, né? Então, passo a palavra à relatora, né, para a leitura do relatório. Bom dia ao patrono. Presidente, vou fazer um esclarecimento aqui. O patrono me corrija se eu estiver errada. Mas dos itens 3 ao item 7 da pauta, são processos que cuidam de mesma matéria, a exceção, todos tratam de COFINS, o item 6 trata de PIS. Mas em todos a gente tem um pedido de compensação de créditos com IR estimativa apurado em setembro de 2009. Em todos nós tivemos uma retificação da DCTF em 30 de 10 de 2009, ou seja, anterior ao despacho decisório. O despacho decisório negou o crédito, pois entendeu que esses créditos haviam sido usados em débitos cumulativos. A apuração de créditos teria sido utilizada integralmente em outros, e, por outro lado, a DRJ entendeu que haveria utilização de crédito parcial. Então, em resumo, a história é essa. Eu vou passar a leitura do item 3, do relatório do item 3, mas que eu acho que a gente pode aí ter como parâmetro para os demais. Adota o relatório da Delegacia da Receita Federal de Julgamento e que narra bem os fatos. Trata o presente processo de decomp, número tal, no qual é indicado o crédito no valor de 17.732, decorrente do pagamento indevido ou maior que o devido da COFINS, Código da Receita 2172, do período de apuração de agosto de 2008. A origem do referido crédito é o DARF no valor de R$ 146.852,22. Por meio do despacho decisório, a compensação não foi homologada, pois o DARF indicado, apesar de localizado, estava integralmente utilizado na quitação de débitos do contribuinte. E aí aqui ele apresenta a utilização do débito na COFINS Código 5856 no mesmo período de apuração, ou seja, 31 de 8 de 2008. Cientificado da decisão, em 15 de 3 de 2012, o sujeito passivo apresentou tempestivamente a sua defesa, alegando em síntese. Inicialmente apresentou um rol de processos nos quais são indicados os créditos decorrentes do pagamento indevido ou maior que o devido da COFINS durante o ano de 2008, propugnando que os mesmos sejam apensados em um único processo, com base nos artigos 1º e 2º da Portaria 666, de 24 de 4 de 2008. E aí ele apresenta a lista aqui dos processos administrativos. Disse que apurou e recolheu COFINS de agosto de 2008 no valor de R$ 146.850,22. Porém, ao constatar equívoco na apuração do tributo do período de apuração em foco, retificou a DCTF para declarar o débito de COFINS de agosto de 2008 no valor de R$ 129.149,90, o que lhe conferiria um direito creditório de R$ 17.700,32. Asseverou que jamais poderia o montante de R$ 17.700,32 ser alocado para a quitação de um débito de COFINS não cumulativa do mês de agosto de 2008, como constou do despacho decisório, tendo em vista que este débito já tinha sido integralmente quitado por meio de recolhimento realizado em 30 de 10 de 2009. Requereu a reforma do despacho decisório, o reconhecimento da homologação da DECOMP em tela, além de propugnar
intimação e notificações a serem feitas em nome do patrão. A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, um acórdão assim emendado: direito creditório, pagamento indevido ou maior que o devido, confirmação parcial, deferimento. O pagamento indevido ou maior que o devido da COFINS, parcialmente confirmado, enseja o reconhecimento do crédito da parcela confirmada. Destaco o trecho do voto do relator. Relativamente ao mérito, convém examinar a causa do não reconhecimento do direito creditório pleiteado. O pagamento indevido, no valor de R$ 17.700,32, tem a sua origem no DARF da COFINS cumulativa de agosto de 2008, no valor de R$ 146.850,22. No entanto, o referido do saldo, por ter sido integralmente alocado a um débito de COFINS não cumulativa, Código da Receita 5856, também de agosto de 2008, impediu que se homologasse a compensação informada na DECOMP, objeto deste processo. Este é o ponto de divergência, pois o sujeito passivo contesta que a COFINS não cumulativa de agosto de 2008 teria sido quitada mediante recolhimento realizado em 30/9 e 30/10 de 2009. E aqui eu lembro que 30/10 de 2009 é a data da retificação da DCTF. Não seria razoável, passo adiante ao voto do relator, não seria razoável que a administração tributária viesse a reconhecer a integralidade do valor de R$ 17.700,32 a título de pagamento indevido ou maior que o devido da COFINS cumulativa de agosto de 2008, quando existia um saldo devedor de R$ 7.342,45, relativo ao mesmo tributo período de apuração apurado no regime não cumulativo, Código de Receita de 5856. Diante disso, o direito creditório a ser reconhecido no voto é a importância de 10.357, que resulta da diferença entre a parcela de 17.000 e a importância de 7.342. E resignada, a contribuinte apresenta recurso voluntário arguindo, preliminarmente, que os processos tais devem ser reunidos em virtude da conexão nos termos do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 6º do RI-CARF, evitando-se, assim, decisões conflitantes. No mérito, deve ser reformado o despacho decisório e homologada integralmente a DECOMP transmitida, pois a. O acórdão da DRJ extrapolou os limites da LIDE ao ir além da mera verificação da existência do direito creditório invocado pela parte e a sua suficiência para quitar o débito indicado na DECOMP, já que trouxe para os autos débito que não é objeto da referida declaração, COFINS não cumulativa. Estando tal débito constituído, caberia ao fisco adotar as providências para cobrá-la judicialmente. B. Ademais, a recorrente demonstrou que o DARF apontado não foi utilizado para quitar outros débitos do contribuinte, infirmando, assim, as razões do despacho decisório. O acórdão recorrido nesse sentido não poderia inovar no despacho decisório, introduzindo novas razões para o não reconhecimento do direito creditório pleiteado. C. O procedimento adotado pela DRJ, utilização de parte do crédito para quitação de débito não apontado na DECOMP, equivale a uma espécie de compensação de ofício, que não possui previsão legal. Ainda que a DRJ quisesse se valer da compensação de ofício regulada pelo artigo 89 da IN RFB 1717 de 2017, caberia notificar previamente a recorrente, já que a legislação garante a ela o direito de se opor à compensação, o que nem ao menos ocorreu. Some-se ao exposto ainda a absoluta falta de competência da DRJ para realizar tal procedimento. D. Permitir que a DRJ compense o crédito da recorrente com o débito de COFINS não cumulativa significa permitir que se bule a regra da prescrição. Com efeito, no momento em que foi proferida a decisão recorrida, o saldo devedor apurado pela DRJ já havia sido fulminado pela prescrição e, por fim, não procede a alegação da DRJ quanto à suposta identidade existente entre os tributos, já que eles se sujeitam a legislações, regimes, alíquotas, bases de cálculo e códigos da Receita diferentes. Aliás, nem mesmo o fato de a recorrente possuir crédito de COFINS cumulativa autoriza o seu automático
aproveitamento para quitar débitos de COFINS não cumulativo. É o relatório. Presidente, vou fazer mais um adendo aqui ao relatório, de que faltou esse ponto quando eu transcrevi do voto condutor do acórdão da DRJ, é que a DRJ entendeu que no caso do pagamento realizado da COFINS não cumulativa, o recolhimento havia sido feito quando houve lá a retificação da DCTF em 30/10/2009, mas sem o acréscimo da multa moratória. O recolhimento teria sido feito apenas com os juros, e por isso, então, ela faz esse cálculo, apurando aí essa diferença e dando parcial provimento à compensação. É o relatório. Ok, então, passo a palavra ao patrono. O senhor tem 15 minutos para sustentação oral, né? São 10h20 agora, né? Posteriormente, se quiser esclarecer alguma questão de fato, né? Com a palavra, doutor. Perfeito, obrigado, senhor presidente. Cumprimento a relatora. Ela facilitou muito o trabalho, porque eu ia expor os fatos e o relatório dela tá super completo, então eu vou só compartilhar aqui a minha tela, só com algumas... Na verdade, os senhores veem, certo? Sim. Tá, e conseguem ver a mudança do slide, certo? Perfeito. Perfeito. Então, basicamente foi o que a relatora muito bem fez constar no relatório do voto. O crédito objeto da DECOMP surgiu desse pagamento, era um valor de COFINS cumulativa, aqui está o comprovante de pagamento, e posteriormente a recorrente verificou que o valor devido, na verdade, é inferior aos 146 mil pagos, identificou que o valor devido era de 129 mil. E aí, antes mesmo do despacho, a DCTF foi retificada, reduziu-se o valor devido, e aí apurou-se o crédito de 17.770, que é objeto desta DECOMP, lembrando que as mesmas razões apresentadas aqui valem para os outros casos em razão da conexão. Muito bem. O que acontece é que a DECOMP não foi homologada justamente porque o crédito pleiteado teria sido utilizado para quitar um débito de COFINS não cumulativo. E aqui é importante destacar, senhores conselheiros, que a recorrente nunca mencionou nesta DECOMP ou em qualquer outra DECOMP a intenção de quitar, de utilizar esses créditos com o débito de COFINS não cumulativo relativo ao período de agosto de 2008. Isso foi aparentemente feito de ofício pela Receita Federal, e a DRJ posteriormente endossou, embora tenha reconhecido uma parte do crédito. Aqui eu trouxe um excerto do despacho decisório, em que se aponta justamente a vinculação desse valor ao débito de COFINS não cumulativa, coisa que a recorrente nunca fez. E aí tem até uma espécie de burla ao procedimento de compensação de ofício, que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, a DRJ reconheceu uma parte do crédito, né, como bem relatado pela ilustre relatora, e aqui eu trouxe uma linha do tempo, acho que para facilitar um pouco o entendimento dos senhores conselheiros. Então, a gente tem aqui a entrega da DCTF original, em abril de 2009, apontando o valor de débito de COFINS não cumulativa. Esse débito foi objeto de uma primeira DECOMP, que não foi homologada, em abril de 2009, na mesma data da transmissão da DCTF. E aí, posteriormente, em maio de 2009, houve uma primeira retificadora, e posteriormente, em outubro de 2009, uma segunda retificadora. Foi nessa segunda retificadora que a recorrente alocou o pagamento efetuado em DARF de COFINS não cumulativa, acrescido só dos juros de mora. Então, a recorrente pretendeu fazer uma denúncia espontânea que não foi aceita pelo fisco por conta da não inclusão de multa de 20%, apenas dos juros. Eu trouxe um trechinho da decisão da DRJ que
aponta exatamente isso. Então, parte do valor foi utilizado para quitar o débito de COFINS não cumulativa, né, parte do DARF pago, e aí sobraram R$ 7.342, e foi justamente esse valor que a DRJ considerou que deveria, que parte do crédito que se pretende compensar agora deveria ser utilizado justamente para quitar esse montante que sobrou. Houve um problema de sistema, e até o acórdão da DRJ aponta isso, porque o débito de COFINS não cumulativo, ele aparece 2 vezes nos sistemas da Receita, que eu trouxe a telinha que consta também do acórdão da DRJ. Então, os senhores veem que a primeira linha aponta o débito, período de apuração 31/8/2008, e a terceira linha aponta o mesmo débito, 1 de agosto de 2008, de COFINS não cumulativo. Isso a própria decisão da DRJ informa que precisará ser corrigido pelos sistemas posteriormente, acredito eu que no momento da liquidação do acórdão. Então, a duplicidade foi gerada justamente em razão da decomp não homologada, aquela primeira decomp não homologada, mais o pagamento realizado por DARF, isso então gerou a duplicidade de débito de COFINS. E aí, a solução que a DRJ deu, então, o crédito pleiteado foi alocado no débito identificado como 31/8/2008, e para o débito identificado como 1/8/2008 foi amortizado o valor oriundo do DARF pago, com imputação proporcional de multa e juros de mora. E aí, por isso, a conclusão da DRJ de que o valor pago pela recorrente via DARF seria insuficiente para quitar o débito de COFINS não cumulativo. E aí, então, do crédito pleiteado, os 17.700 e pouco, subtraiu-se o valor do saldo devedor, aquele 7.000 e pouquinho, que eu apontei na tela anterior, e aí, por isso, a DRJ reconheceu um crédito de 10.300 e alguma coisa, que eu apontei também nos slides anteriores. Então, como a gente fez questão de pontuar no memorial de julgamento que nós transmitimos para os senhores, o direito creditório ele é incontroverso, a própria DRJ reconhece esse direito creditório. Como eu disse, a recorrente jamais pretendeu compensar esse crédito com o débito de COFINS não cumulativa, já que a DECOMP apontou expressamente que o débito a ser compensado era Perdi a apresentação. Vocês estão assistindo ainda? que não é objeto da DECOMP transmitida. Voltou agora. Agora sim. Desculpa, eu não consigo ver os senhores, então não sei se os senhores estão vendo as mudanças de slide. Você voltou agora, não tinha, estava suspenso. Agora retornou. Pode continuar, doutor. Vocês viram essa tela aqui, certo? Sim. Tá, então tá bom. Eu já tô chegando no final, então, só para pontuar 3 coisas. Uma, que o direito creditório é incontroverso, e foi reconhecido pela própria DRJ. Digo aqui, o pagamento a maior foi reconhecido pela DRJ. A recorrente nunca quis compensar crédito com o crédito apontado na DECOMP com o débito de COFINS não cumulativa, mas sim com débito estimativa mensal da RPJ. Isso é o que consta das DECOMPs, não só deste processo que eu estou usando como parâmetro, mas dos outros que também vão ser analisados pela turma. E a DRJ não poderia utilizar parte desse crédito para quitar um débito que não foi objeto de DECOMP transmitida. Então, no fim, resumindo, e aqui eu já termino, houve clara extrapolação dos limites da LIDE, porque no procedimento de compensação cumpre apenas a autoridade fiscal e também a DRJ verificar se o crédito existe e se ele é suficiente para quitar o débito apontado na DECOMP. A DRJ não fez isso, ela claramente extrapolou os limites da LIDE, porque ela, na prática, efetuou uma compensação de um crédito apontado em DECOMP com um débito não apontado em DECOMP. Houve também, de certa forma, alteração dos fundamentos do despacho decisório, porque o despacho ele indica que o DARF teria sido utilizado integralmente na quitação de um débito e, portanto, não haveria crédito a ser compensado. O
O acórdão da DRJ muda essa fundamentação para dizer que há crédito, sim, decorrente do pagamento a maior de COFINS cumulativa, que é o que bastaria para a homologação integral da DECOMP, mas aí inova porque utiliza parte desse crédito para quitar um saldo devedor de COFINS não cumulativa. Terceiro ponto, como eu antecipei, esse procedimento realizado pela DRJ, ele não tem base legal, assemelha-se a uma compensação de ofício, mas na prática a DRJ não observou sequer os procedimentos aplicáveis à compensação de ofício, porque nem ao menos a recorrente foi intimada a se manifestar aquele procedimento previsto na legislação tributária, você tem que intimar o contribuinte a aceitar ou não a compensação de ofício. Então, isso também foi desrespeitado pela DRJ. E, por fim, essa manobra da DRJ também implica uma burla à regra de prescrição, porque esse débito de COFINS ele foi constituído inicialmente em abril de 2009, quando houve a transmissão da DCTF original. Posteriormente, houve uma retificação em outubro, houve uma primeira retificação em maio de 2009, conforme aquela linha do tempo que eu apresentei para os senhores, e uma segunda retificação, a última, em outubro de 2009, que reiniciou o prazo prescricional. Ainda assim, o prazo final para eventual cobrança judicial desse débito declarado, confessado e devidamente constituído, deveria ter sido realizado até dia 29 de 10 de 2014. A DRJ, ao efetuar essa compensação forçada, claramente burlou a regra de prescrição, o que não pode ser aceito por este CAF. Então, eram essas as considerações que eu queria fazer. A recorrente pede para que o recurso voluntário seja provido, para que se cancele o despacho decisório. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Passo a palavra à relatora para a leitura do voto. Presidente, gostaria de cumprimentar aí o patrono pelo trabalho, pela clareza do recurso e dos memoriais e agora da apresentação. Facilita também o nosso trabalho quando o patrono se esmera desta forma. Passar ao meu voto. O primeiro ponto aqui, vamos lá. O presente recurso contém matéria de competência dessa egregia turma, da terceira sessão do Conselho Administrativo de Títulos Fiscais. O recurso é tempestivo, presente os demais requisitos de admissibilidade, dele toma conhecimento. Trata-se de pedido de compensação de débitos da contribuição, oriundo de pagamento a maior de COFINS cumulativa, código 2172, referente ao período de apuração agosto de 2008, com débito de estimativa mensal de RPJ apurado em setembro de 2009. O despacho decisório não homologa a compensação pleiteada, considerando que o valor do referido crédito já teria sido utilizado para pagamento de débitos de COFINS não cumulativa, relativa ao período de apuração de agosto de 2008. A RJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, rejeitando a preliminar sobre a questão do apensamento e julgamento em conjunto dos processos administrativos, pois as DECOMPs não teriam por base o mesmo crédito, tratando-se, na verdade, de créditos apurados em períodos distintos. No mérito, reconheceu a existência de pagamento a maior por parte da recorrente, que, todavia, não poderia ser integralmente utilizado na DECOMP transmitida, pois parte do referido crédito teria sido alocada para quitar débito de COFINS não cumulativa, reconhecendo o crédito no valor de R$ 10.357,87. No recurso voluntário, o contribuinte alega a vinculação dos processos administrativos em razão da conexão e a ausência de competência da DRJ para realizar as compensações. Sobre a conexão, alega o contribuinte a existência de conexão entre este e os processos administrativos meritais. Salienta que, apesar de os períodos de apuração dos créditos serem diferentes, é preciso ter em mente que o fato gerador deles é sempre o mesmo, o erro na apuração da COFINS cumulativa. Ademais, os créditos e débitos envolvidos são do mesmo tipo e do mesmo ano calendário, bem como a razão da não homologação em todos os casos será a mesma. Com a devida vênia, correta a DRJ. Tratando-se de processos administrativos com período de apuração distintos, não há que se falar em conexão. Por outro lado, afasta-se o receio da contribuinte sobre a existência de julgamentos conflitantes, na medida em que os processos foram distribuídos à mesma relatora e pautados conjuntamente.
Dúvida sobre a suficiência do crédito a ser compensado. Presidente, eu peço, por gentileza, 1 minuto, por favor. Filha. Home office, aulas online acontecendo ao mesmo tempo. Peço desculpa, só 1 minuto. Tranquilo, Ariane. Problemas domésticos, Fazem parte do novo normal, né, presidente? Novo normal. Peço desculpas. Mais uma vez. Seguindo. Dúvida sobre a suficiência do crédito a ser compensado. Alega o recorrente que a DRJ afastou o fundamento que embasou o despacho decisório, que não homologou a DECOMP, DARF utilizado integralmente para a quitação de outros débitos, tendo reconhecido o pagamento maior, e o substituiu por um novo. Parte do crédito deve ser utilizada para quitar saldo devedor relativo a COFINS não cumulativo. Além disso, teria realizado compensação de ofício entre o crédito da COFINS cumulativa com o suposto saldo devedor da COFINS não cumulativa, ambos do mesmo período de apuração. Nos documentos acostados aos autos, verifica se o contribuinte apresenta DARF referente ao pagamento do débito de COFINS não cumulativa, objeto de DECOMP não homologada. DECOMP esta apontada pelo despacho decisório como óbice à homologação da compensação em análise. A DRJ, por sua vez, apresentou cálculos e supostamente um saldo devedor em razão de pagamento menor. Considero que, no presente caso, os documentos acostados são indícios suficientes e há dúvida razoável a justificar a realização de diligência, nos termos do artigo 16, parágrafo 4º do Decreto 7235, para que a unidade de origem possa avaliar todo o conjunto probatório e verificar a disponibilidade total ou parcial do crédito. Diante do exposto, nos termos do artigo 18 e 19 do Decreto 7235, proponho a realização de diligência para que a unidade de origem, 1. Apure o crédito informado na DECOMP e os débitos informados no período. 2. Confirme a realização do pagamento do débito de COFINS não cumulativa, código 5856, está errado aqui, referente ao período a agosto de 2008. 3. Apure a suficiência do pagamento realizado pela contribuinte e a existência de eventual saldo devedor. 4. Elabore relatório conclusivo manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do vindicado direito de crédito. Encerrada a instrução processual, o recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se no prazo de 30 dias antes da devolução do processo para este colegiado para o prosseguimento do feito. Em síntese, presidente, eu considero muito válidas as alegações da recorrente, todavia entendo que a unidade de origem precisa nos dizer sobre aquele fator que era o impeditivo. Entendo que a unidade deveria analisar o pagamento que foi comprovado aí pela DRJ antes de que nós possamos nos manifestar finalmente pelo mérito ou não da compensação pleiteada neste caso. Então, a minha apresentação de voto. Obrigado, Ariane. Em relação a esse processo, eu só queria fazer umas considerações. Né? A questão da vinculação ali da COFINS não cumulativa, né, com o DARF da COFINS cumulativa, ela já veio desde o despacho decisório. Né? E eu entendo que essa não seria uma questão de nulidade, né, porque a compensação é feita em relação ao tributo, COFINS, né, independente do regime de apuração. Então, a questão da existência da duplicidade, né, que foi até aventada pela DRJ, realmente essa é uma questão que eu entendo deveria ser esclarecida, né, pela delegacia de origem, né, por isso eu acho importante a diligência nesse caso, né, e entendo que não houve, a DRJ não exorbitou na função dela, né. A função dela e a nossa também, né, analisar o crédito, verificar a liquidez e certeza, né, e o que ela fez foi verificar nos sistemas da Receita, né, já que ela tem acesso, né,
coisa que aqui nós não temos, por isso que nós pedimos para a conversão em diligência, né? Esses débitos estão vinculados no FICEL, né, que é o sistema da Receita que faz a conta corrente dos débitos, né? Então já havia aquela vinculação ali dos débitos do DARF, né, de COFINS, né, que foi pago, e os débitos, né, que foram declarados em DCTF, né, e que foram compensados, depois não homologados, depois pagos por meio de DARF, né. Então, eu entendo que é importante realmente verificar essas questões. E, inicialmente, né, podemos até entrar no mérito posteriormente, né, porque se for vencida a questão da conversão de diligência, né, nós não precisaremos entrar nesse mérito agora. Né. Posteriormente, podemos entrar em questões de mérito quando retornar, né, mas eu acho muito importante que a delegacia se manifeste, né, em relação a essas questões que foram levantadas, né, até porque foi despacho decisório eletrônico, né, e no retorno podemos verificar em relação às questões de mérito, se houve a questão da denúncia espontânea, também dos acréscimos paratórios que foram levantados, né, mas no momento eu acho importante essa questão. Doutor Miller, alguma questão, esclarecimento? Eu queria só pontuar uma situação que eu achei muito atípica até, isso talvez seja em razão da duplicidade do lançamento do débito, porque a segunda retificação de DCTF, que seria, né, a última feita, está datada aqui o recebimento pelo SERCO em 30 de 10 de 2009, que é a data da transmissão da DECOMP, que é anterior ao despacho decisório. O despacho decisório é somente de 2012. Então é muito atípico uma DCTF retificada, transmitida antes, retificada antes da transmissão da DECOMP, e você tem um despacho decisório apurando o valor de débito. Então, provavelmente... Tanto tempo depois, né? Tem um equívoco aqui em lançamento de duplicidade, certamente, que precisa ser esclarecido, que fica muito difícil a gente julgar. Para mim, me parece muito visível que tem um equívoco no sistema com relação ao saldo devedor da contribuinte. Então, eu acho que, sim, é muito acertado aí um esclarecimento vindo da unidade de origem, até para que a gente possa apurar depois outras questões meritórias, como levantadas como denúncia espontânea e tudo mais. Ok, então você acompanha, né, Miller? Isso, presidente. Eu acompanho pela resolução, porque eu acho que existem questões aqui que precisam de esclarecimento para a gente julgar. Bom, nos outros processos a situação é a mesma, né, Ariane? Não teria... Bem que eu vi, e até o patrão também pleiteia a conexão, então parece que a situação fática é a mesma. Então, presidente, item 3 é agosto de 2008, item 4, setembro de 2008, item 5, julho de 2008, item 7, outubro de 2008. O item 6 é PIS, julho de 2008, mas também a mesma situação. Tá, então, basicamente, bom, já que estamos em regime de votação, né, eu também acompanho, né, a resolução da relatora. Só a questão das providências ali vai mudar o período de apuração, né? Então eu vou colocar no dispositivo, né, uma decisão mais genérica, se você quiser especificar, né, para cada um, depois a gente pode verificar isso. Então tá, vamos lá. Eu fiz específica para cada um, considerando o ajustamento das datas e da indicação dos códigos, apenas isso, presidente. Tá, então depois você me passa, então, okay. Só esses períodos aí, né? Uhum. Mas de qualquer forma, então, resolve os membros colegiados, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para que esta tome as providências delineadas no voto da relatora. Bom, obrigado, doutor. Muito obrigado, bom trabalho, boa sessão. Tá, obrigado. Obrigado, bom dia.
Marcos, você está no mudo, a gente não está te ouvindo. Não, sim. A gente sempre aperta esse botãozinho aqui. Bom, o seu tem mais um, né, agora. Isso, Agrichem. Agrichem do Brasil. Temos sustentação nesse caso? Patrício, o patrono da Agrichem se encontra na sala? Sim, presidente. Betim é meu, não é? Oi? Betim é meu, não é? Não, o próximo é o próximo da Ariane. É Agrichem, Miller. Agrichem, confundi, perdão. Bom, então podemos fazer mais esse, depois eu te dar um intervalo, né? Vocês querem intervalo agora? Depois, né? Então tá. Patrícia, pode convocar então o patrono da Agrichem. Ok, presidente, farei a convocação. Item 8 da pauta, doutor João Henrique. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Está aparecendo a tela com os patronos aqui, mas não estão presentes, né? Para mim não apareceu a tela deles. Ah, agora sim. Não, apareceu no meu. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom, nós vamos aqui na votação do item 8 da pauta, contribuinte Agrichem do Brasil S.A. Para a sustentação, Dr. João Henrique Domingos, OAB 189-262 São Paulo, Brasil Salomão e Max Advogados. O senhor terá, após a leitura do relatório, 15 minutos para a sustentação oral e depois para esclarecer algumas situações, só situação de fato, se for o caso. Eu passo a palavra à relatora para a leitura do relatório. Obrigada, presidente. Bom dia, patrono. Vamos lá, relatório. Adota o relatório da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que narra bem os fatos. Trata-se de manifestação de inconformidade, folhas tais, oposta ao despacho decisório eletrônico, que indeferiu o pedido de restituição no valor de R$ 28.209,07, não homologando a decomp número tal. Conforme o despacho, o valor do DARF, R$ 127.594,60, recolhido em 25 de 3 de 2009, sob o Código de Receita 2172, COFINS, período de apuração fevereiro de 2009, foi utilizado da seguinte forma: R$ 85.690,40 para pagamento de débito da mesma contribuição no mesmo período, e o restante, R$ 41.904,20 para compensação do PDComp número tal. Por isso, não restou qualquer crédito para a compensação do débito declarado no valor de R$ 28.209,07 relativo a COFINS no período de apuração de abril de 2009. Na manifestação de inconformidade tempestiva, a contribuinte alega que, conforme o DARF, foi efetivado o pagamento de PIS e COFINS no valor apurado de R$ 127.594,60. Ocorre que este valor foi equivocadamente lançado, sendo repetição do valor do mês anterior, e o valor correto seria R$ 39.680,30. Considera incontroverso o direito à compensação e afirma: neste sentido, a manifestante procedeu às compensações de R$ 42.323,24 referentes a COFINS de março, R$ 28.209,07 referente ao COFINS de abril e R$ 17.381,99 referente ao período de COFINS de maio, totalizando os R$ 87.000 de diferença via respectivos perdecontos. No aguardo de decisão posterior homologatória das compensações efetuadas. No entanto, quando no final do semestre, na apresentação do DCTF, novamente por equívoco, informou que o valor da COFINS no mês de fevereiro era de R$ 127.594,60, o que conduziu ao fiscal ao erro de entender que todos os créditos haviam sido utilizados para pagamento. Assim, restou demonstrado que, por mero erro material, não se indicou na DCTF o valor de R$ 39.680,30, valor correto
mas o valor total do pagamento indevido. Argumenta que, caso a autoridade fazendária entendesse necessária a complementação ou esclarecimento, deveria ter intimado o manifestante, nos termos do artigo 37 da Instrução Normativa 210 de 2002. Continua mencionando que a referida instrução normativa, citando os seus artigos tais, 21, parágrafo 2º, 22, 23 e 35. Trata da confissão de dívida em DCTF, regulada na Instrução Normativa SRF número 255 de 2002, do lançamento de ofício e da compensação, referindo a dispositivos do decreto 7235 do ICTM. Conclui. Cumpre, portanto, visto o demonstrado que, em verdade, ocorreu equívoco no pagamento do DARF, que foi realizado a maior e originou PERDECOMP, ora indeferido, visto que, por outro equívoco já comunicado, indicou-se erroneamente o valor total do pagamento indevido na DCTF do semestre. Do exposto, requer que seja presente manifestação recebida, processada e julgada procedente para fins de que seja aceita e sejam deferidos os pedidos de compensação efetuados. DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidades pela falta de provas do direito creditório e tratando ainda da não obrigatoriedade de intimação para a realização de diligência. Destaco o trecho do voto condutor. Como relatado, a contribuinte não contesta a utilização parcial do valor de R$ 127.594,60, recolhido em 25/3/2009, sob o Código de Receita 2172, para a compensação do PERDECOMP número tal. Parte desse valor, R$ 85.690, foi utilizado para a liquidação de débito da mesma contribuição no mesmo período, fevereiro de 2009, enquanto o restante, R$ 41.904,20, no outro PERDECOMP referido. Assim, não restou direito de crédito à compensação no presente processo. A inconformidade genérica não adentra na motivação da glosa parcial, que é a liquidação de débito da contribuinte noutra compensação. Apenas afirma ter cometido erro na DCTF ao informar a maior o valor da COFINS no período de apuração de fevereiro de 2009, desprezando por completo que o despacho reconhece o recolhimento maior e demonstra que o valor correspondente foi empregado na PERDECOMP número tal. Inclusive, deixa de apresentar qualquer prova quanto à afirmação de que teria indicado na DCTF outro valor, diferentemente do correto, que seria R$ 39.680,30. Passo à frente, o artigo 65 da Instrução Normativa da Receita Federal 900 prevê a possibilidade de diligência, não a obrigatoriedade, quando estabelece que a autoridade administrativa poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios, ou poderá ainda determinar a realização de diligência fiscal nos termos estabelecidos do sujeito passivo, a fim de verificar, mediante a sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. Resignada, a contribuinte apresenta recurso voluntário, arguindo que nem o despacho decisório, nem a decisão da DRJ atentaram-se ao fato de haver nos autos prova incontroversa do pagamento a maior e da base de cálculo a maior que teria gerado o crédito, qual seja o DACOM. Ao final, requer o provimento do recurso ou, quando menos, a realização de diligência. É o relatório. Obrigado, Ariane. Doutor, são 10h52, só tem 15 minutos para a sustentação. Senhor presidente, senhora relatora, conselheiro, bom dia. Em razão da perfeita exposição do relatório, eu acho que eu tomarei poucos minutos aqui, exatamente para destacar que no recurso voluntário houve a apresentação do DACOM, que é uma prova cabal de que houve meramente erro na apresentação e nas informações constantes em DCTF, no sentido de que o valor devido de COFINS para o citado mês de fevereiro de 2009 não era de R$ 127.594,60, mas sim R$ 39.680,30. Então, neste sentido, é que efetivamente o contribuinte teria o direito à compensação realizada. Como citado no recurso voluntário, há precedentes do CARF nesse sentido, de
de que o mero erro no preenchimento da DCTF, quando você tem outros mecanismos de prova, como é o caso da apresentação da ANACOM, que é a obrigação acessória adequada para você demonstrar os valores a título de recolhimento da COFINS, o contribuinte faria efetivamente jus à compensação, inclusive em razão da necessidade de se buscar a verdade material. Então, por essas razões, em simples minutos, né, que a gente reitera a existência de prova cabal, definitiva da existência do direito ao crédito, reiteramos a existência de precedentes do CARF exatamente em condições idênticas à retratada nos autos, razão pela qual o contribuinte pede o imediato provimento do seu recurso ou, quando menos, que o feito seja convertido em diligência para que se faça a prova do direito alegado. Muito obrigado, um bom dia para os senhores desde já. Agradecendo. Tá, obrigado, doutor. Vamos passar a palavra à relatora para a leitura do voto. Estava aqui no mudo. Bom. Presidente, essa é uma matéria, a comprovação do direito creditório é uma matéria que esta turma tem se debruçado e nós temos aí um entendimento já bastante tranquilo sobre a questão da apresentação dos documentos. A turma entende aí pela prevalência da verdade material e de toda a oportunização que o contribuinte tem ao longo do processo administrativo, desde a manifestação de inconformidade, depois no recurso voluntário, a gente entende até pela possibilidade de posterior juntada aí de documentação, mesmo após o recurso voluntário, mas antes do julgamento do recurso, enfim, desde que o contribuinte estivesse impedido de fazê-lo. Mas, por outro lado, a gente também entende que a diligência não pode se servir para a realização de prova que o contribuinte poderia ter feito justamente no curso aí regular do processo administrativo. E, para resumir o meu voto, eu posso passar a leitura depois, se o patrono preferir, mas eu acho que é o caso dos autos, a despeito de o patrono ter apresentado o DACOM já na manifestação de inconformidade, depois no recurso voluntário, não consta dos autos a documentação fiscal, contábil fiscal que dá suporte à apuração do direito creditório. Não há nos autos nenhum indicativo de documento contábil nesse sentido, e então, portanto, eu entendo aí que a mesma questão levantada pela DRJ, ou seja, a ausência de comprovação do crédito, permanece aí no recurso voluntário. Então, eu estou negando o provimento ao recurso e negando a realização da diligência justamente por entender que eram provas possíveis de terem sido realizadas ao longo dos autos pela recorrente e acabou não sendo feito. Indago se preciso fazer a leitura do meu voto ou se é suficiente. Pareceu bem claro a situação. Excelente por mim. Tá. Ok, então a relatora está negando provimento. Algum esclarecimento? Podemos passar para a votação. Miller? Senhor presidente, como bem colocado pela relatora, eu também entendo que, com o documento informativo, e existe dispositivo legal que dá a presunção de legitimidade à escrita contábil do contribuinte, que é de manutenção obrigatória, tal qual o livro razão, ou demais outros que possam comprovar a receita no período de apuração. Como não foi apresentado em todas as oportunidades dos autos, eu acompanho o voto da relatora por ausência de provas e negar provimento. Ok. Bom, eu também acompanho a relatora, né? Essa matéria é bem tranquila na turma, né? Que independente da retificação da DCTF, né? Precisa ter documentação comprobatória, né, que caracterize pelo menos como indício. Né. Só da DACOM, sem os documentos de suporte, para o nosso entendimento, não é suficiente. Deve ter a documentação contábil aí que basasse. Então, acompanho a relatora, vou proclamar o resultado. Acolhe os membros colegiados por unanimidade de votos por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar provimento. Obrigado, doutor.
Bom, apesar de a gente estar atrasado, né? Vamos ter que dar pelo menos uns 5 minutinhos aí para a gente dar um pulo aí, vai esparecer um pouquinho, né? O senhor está... Patrícia, por favor, interrompa... Pode interromper